Nem me pergunte. Fala pessoal, com vocês. Hoje a gente tá aqui para ver mais um vídeo. Eu já assisti algum vídeo dele? Eu acho que eu já... Enfim, cadê? Deixa eu ver. Eu vi sim. Tucas! O filme que quase destruiu Final Fantasy e a Square. The Spirits Within. Eu assisti esse filme mais de uma vez. E eu não me arrependo. É legal. Mas não é legal como Final Fantasy. Esse vídeo é do ano passado. Então tem a intro aí. Ai, que grande momento pra se estar vivo, não é mesmo? Ser Pois um é, né? nerdão e gostar de joguinhos, heróis, animes, dentre outras coisas, agora é oficialmente legal. Basicamente, tudo que antes era motivo pra um cara usando uma jaqueta dessas aqui, te colocar dentro de um armário desses aqui, agora é visto pela sociedade como show. E olá, pessoas que habitam os confins da Opa, tudo bom? internet. Aqui quem fala é o Tucas, e eu sei que essas coisas aqui não se encaixam no Brasil. Mas foi o cinema americano que me ensinou a respeito de bullies. E o jogo Bully. Mas faz sentido fazer essas referências cinematográficas e de jogos, porque hoje eu vou estar falando de um filme, de um jogo. Maravilha. Bom, pelo menos deveria ser. Os nerdões também dominaram a indústria do cinema, porque ver como os blockbusters têm seguido o nerd money nos últimos anos é motivo de comemoração para uma comunidade que por muitos anos sofreu com... oh, não. Opinião popular, esse filme é bom. Mas não como o Dragon Ball, mas ele é bom, ele é legal. Oh, não! Esse é uma bosta mesmo. E sim, esse microfone é novo. O canal Oh, tá que essa boa. rendendo tanto que é impossível não investir em equipamento. Pois é, né, cara? Eu vou até aproveitar aqui. Vamos ver o quanto... Olha só, o meu canal ele tá monetizado há 6 meses, eu acho. Eu acho que são 6 meses que ele tá monetizado. 5, 6 meses, alguma coisa assim. Quanto que ele tem até agora? Vamos ver. Receita estimada toda a vida. Será que vai dar pra ver? Ou tá invertido? Tá invertido. Tá invertido. Deixa eu desinverter aqui, peraí. Tem que primeiro tirar essa tela daqui. Aí eu inverto aqui na câmera. Ok, agora vai dar pra ver, ó. Foque. Não quer focar. Aqui. Foca. Ele não quer focar. Enfim, $57. Vocês acham que adblock não atrapalha ganho não? Pô, atrapalha aqui, que é brincadeira, hein? Pelo amor de Deus, me apoia no PicPay. Enfim, vê que nos últimos anos os filmes destinados ao público nerd e gamer deixaram de ser literalmente qualquer coisa. Enche meu coração de alegria. Inclusive, hoje em dia, quando algum produtor que se acha espertinho em Hollywood tenta fazer uma cagada, a voz da fanbase pesa a ponto de tudo ser modificado em nome do fanservice. Esse é o momento. Não exatamente, né? Porque, não sei, é porque essa empresa foi legal de fazer isso, né? Tem vezes que esses caras estão cagando mesmo. Que vivemos. Os filmes de videogames podem não ser incríveis, mas só o fato deles não pisotearem o material original, como acontecia nos anos 80 e 90, já me deixa muito feliz. Pô, teve filme Pixels, velho. Teve o filme do Pixels, o filme do Detona Ralph, foram filmes de jogos muito maneiros. Tão feliz que eu tenho medo de ficar mal acostumado. E qual seria a maneira melhor de valorizar esse período de produções audiovisuais sobre videogames que não são horríveis do que falar a respeito de uma produção audiovisual sobre videogames que é horrível? Horrível não. Chega mais. Eu poderia começar falando daquele filme terrível do Mario nos anos 90. Verdade, O Sr. legal. Wilson já fez um freaking pause sobre ele. Mas não tem problema, porque tem aquele filme do Mortal Kombat que tem umas animações tosquíssimas. Tem freaking pause disso também. A série animada do Donkey Kong, mano, isso é uma das coisas mais toscas já feitas com videogames. Damn it, Wilson! Peraí, tem
tem um material audiovisual que eu acho que o Wilson não teria coragem de colocar a mão. Ha! Não tem freaking pause disso. Meio que é. Mas o que é isso? O pior filme inspirado em jogo do mundo, Final Fantasy Spirits Within, com o Sr. Wilson. Damn it, com o Sr. Wilson. Que se foda, eu vou falar desse filme. Brincadeiras à parte com o conteúdo desses dois queridões, já faz um certo tempo que eu venho tendo essa vontade masoquista incrível. Inclusive, eu acho que o Wilson comentou aqui. Estou sempre um passo à frente de você, Sr. Tucas. De falar de Final Fantasy The Spirits Within. Isso porque a série segue sendo tão popular e sólida até os dias de hoje, com boatos de um novo jogo no estilo Souls chegando por aí, remakes e tudo mais, que esse filme me deixa em choque ao pensar que ele quase destruiu a Square. Já que ele não se trata de um dos maiores fracassos audiovisuais da história do cinema, como também é um dos maiores fracassos financeiros da história da Square. O que eu sabia e me lembrava a respeito desse filme é o que normalmente a internet inteira gosta de chutar. História ruim, gráficos ultrapassados e que de Final Fantasy ele tem só o título. E como eu já disse no vídeo do Muro da Vergonha de jogos não jogados, Isso é verdade, isso é verdade. Se não fosse de Final Fantasy, seria mais interessante. Parece muito que eles pegaram um filme já pronto, colocaram alguns personagens, tipo assim, pegaram, putz, a gente tem esses personagens de Final Fantasy, vamos colocar esses nomes do filme? E é isso aí, sabe? Não tem muita coisa de Final Fantasy além de nomes nesse jogo, sabe? Não tem muita coisa de Final Fantasy além de nomes. Nesse jogo, nesse filme. No caso, se tirasse Final Fantasy e botasse como algum outro filme, talvez estaria melhor. Eu não sou um conhecedor de Final Fantasy, então eu pedi pra um amigo meu que é fã da série falar um pouco mais a respeito do filme e o que ele tem de tão errado. E digamos que eu acabei ouvindo um pouco mais do mesmo a respeito do que as pessoas odeiam nele. Foi então que eu assisti esse vídeo da série What Happened, do youtuber americano Matt McMuscle. Que, inclusive, mano, é um dos melhores canais que eu descobri esse ano. Se você manja de inglês, confere o conteúdo dele lá. Vou dar uma olhada depois. Enfim, nesse vídeo ele aborda muitas outras tretas que esse filme trouxe pra Square, falando de pessoas envolvidas no projeto, as ideias de marketing e diversas outras coisas que vão muito além dele ser simplesmente um péssimo filme. Como sempre, links disponíveis para as referências aqui na descrição. E agora, para poder situar vocês e explicar por que esse filme pareceu uma boa ideia aos olhos da Square Enix, que na verdade na época era só Square, porque ainda não tinha se unificado com a concorrência. A gente precisa voltar para a festa de Ano Novo da Square em 1997. Naquele fatídico ano, a Square havia lançado Final Fantasy VII no ocidente, sendo um dos produtos mais lucrativos de toda a história da empresa. Primeiro 3D da série. Então, アメリカ人はファイナルファンタジー7が大好きでクソ映画を作ろうそれは私が今まで聞いた中で最高のアイデアです。私たちのお金をすべて取りそれをしてください。 Todo? Ok, as coisas provavelmente não aconteceram assim. Mas eu gosto de pensar que foi bem próximo. Apesar das cinematics em CGI que impressionaram todo mundo que jogou Final Fantasy VII na época, a Square não tinha a sua própria divisão de filmes, o que sem dúvida seria necessário para poder meter a mão com tudo nesse projeto. Ela criou então a Square Pictures e abriu um escritório para essa divisão poder trabalhar no filme. Obviamente, para gerar esses gráficos, ainda nos anos 90, seriam necessários os melhores computadores disponíveis na época. E foi assim que ela começou o filme desembolsando 46 milhões para serem investidos em produtores, animadores e principalmente tecnologia. Além dessa grana exorbitante que foi gasta, e acreditem, esse valor é só o começo e vai aumentar muito até o final desse vídeo, uma das coisas que mais impressionou é que o filme que todo mundo diz que de Final Fantasy tem só o título, teve na sua equipe como diretor ninguém mais, ninguém menos que Hironobu Sakaguchi, o pai da série Final Fantasy. Pra falar a verdade, quando eu descobri isso, foi o exato momento que eu decidi fazer esse vídeo. Porque, mano, quais são as chances do cara que literalmente criou Final Fantasy ser o diretor desse filme e ele sair do jeito que saiu? Motonori Sakakibara também foi um dos co-diretores de Spirits Within, mas eu acho que esse cara consegue se eximir de boa parte da culpa em relação à qualidade do longa.
já que ele foi o diretor das cinematics em CGI de Final Fantasy VII e VIII. Se ele teve a mesma função nesse filme, eu sinceramente acho que ele se saiu bem. Porque se tratando de um filme com gráficos gerados por computador, que começou a ser desenvolvido ainda nos anos 90, eu acho que ele se segura bem na maioria do tempo. Sim. Inclusive, eu acho que ele envelheceu um pouquinho melhor que o primeiro Toy Story, que também foi desenvolvido nos anos 90. O que me incomoda com os gráficos Toy Story era bizarro, é velho, que tem cena que eles parecem ser incrivelmente detalhados. E você pensa, nossa, isso aqui é um filme produzido nos anos 90? Mas daí tem outras cenas que estão num padrão tão abaixo que você pensa, nossa, isso aqui parece uma cinemática do começo da vida útil do PlayStation 3. Pra mim, o que mais causa esse sentimento de estranheza em relação aos gráficos é o cabelo duro da doutora Aki Ross, a protagonista do filme. Aki Ross. Olha lá os cabelos juntos se mexendo como uma coisa só. Putz, grilo. Meu Deus, os cabelos não funcionam desse jeito de agonia. Então, eu meio que descobri no IMDb que pra poupar recursos de processamento, o couro capilar da Ek tem só metade da densidade de uma mulher humana. E ainda assim, só o cabelo dela consumiu 1/5 do tempo total de renderização do filme. E mesmo assim, ficou uma bosta. Existem algumas ceninhas aqui e ali que, assim, muito de leve lembram um pouquinho a tecnologia e a arquitetura presente nos jogos da série durante os anos 90. Mas, mano, eu tô sendo bem generoso, porque você tem que fazer um esforço muito grande pra enxergar essas referências. Inclusive, uma dúvida constante que eu fiquei durante o filme é Ben Affleck. É isso aí, Ben Affleck. Será que ele é uma referência ao universo de Final Fantasy? Porque, mano, esse aqui é o Gray Edwards, um dos coadjuvantes do filme. Sim. Que eu juro pra vocês. Eu juro de verdade. Jura? Isso aqui não é uma piadinha pro roteiro ficar engraçado. E eu achei que ele era uma reprodução digital do rosto do ator pro filme. Algo que é bem comum hoje em dia, no cinema e também nos jogos. Eu pensei que seria o caso, mas não. Quem faz esse cara no filme é o Alec Baldwin, o que me leva a pensar que a Square quis recriar o Ben Affleck pra ter ele no filme sem gastar. Enfim, temos também a Abby do The Last of Us Part 2 antes de entrar na academia, o alívio cômico que não alivia comicamente e um huge motherfucker, que tá ali pra ser um huge motherfucker. Ok, esse personagem aqui cumpre seu papel. Eu assisti esse filme de novo pra fazer esse vídeo, e tá, ele realmente não tem nada de Final Fantasy. Mas isso não significa que ele não poderia funcionar como um bom filme com um título aleatório. O problema é que eu não sei dizer aonde ele deixa de ser um péssimo filme de Final Fantasy pra ser um péssimo filme. Isso porque Final Fantasy The Spirits Within tem uma das histórias mais confusas e desorganizadas que eu já vi num filme. Eu vou tentar, olha só, faz um tempo que eu assisti esse filme. Eu vou tentar relembrar e minha bateria está acabando. Eu vou relembrar em 10 segundos a trama do filme e eu vou falar pra vocês o que é. Tá, vamos lá. O começo da história é até que normal, não tem tanta explicação para o que tá acontecendo. Depois ele começa a explicar um pouquinho as coisas, aí eles te mandam a trama do putz, a gente tem que derrotar a gente tem que impedir que isso aqui aconteça. Aí eles tentam fazer de tudo para impedir, não conseguem, e o final é muito rushado para conseguir derrotar o boss final. É isso que eu me lembro. Incluindo O Último Mestre do Ar, Dragon Ball Evolution e Cinderela Baiana, com Carla Pérez e participação especial de Alexandre Pires. Não é isso, Porra! Faz. Olha, eu tô falando sério. Ao contrário da Madame Moca, que capotou o Corsa e travou o Nintendo ali pelos 20 minutos, eu prestei atenção nesse filme do começo ao fim. E isso doeu. Doeu de verdade. A impressão que ele me causa é que não é um filme, e sim o último episódio de uma série com mais ou menos 5 temporadas. Mas tudo isso acontece em 1h40 de filme. Lá vai. A Terra foi invadida por uma raça de alienígenas que na verdade são espíritos extraterrestres. Eles matam tudo que encostam e se originam a partir de um fragmento do seu planeta que explodiu e colidiu com a Terra. Eles devastaram toda a vida por aqui e os seres humanos que restaram vivem em cidades que têm barreiras anti-espíritos. Existem vários tipos de espíritos. Os espíritos dos alienígenas humanoides, monstros alienígenas, os espíritos dos humanos, espíritos das plantas,
plantas e aparentemente até os planetas têm um espírito. Absolutamente do nada, assim como eu tô falando pra vocês, a Aki e esse velho descobrem que se eles combinarem 8 tipos de espíritos, eles podem expulsar os fantasmas da Terra. Por que 8? Não sei, mas eles começam o filme já tendo 5. É interessante, Por que 5? Não sei, mas como eu disse, um deles estava numa planta. Sim. Por que uma planta? Nossa! Eu tenho quase certeza que esse filme se inspirou na cientologia, que me lembra a unitologia do Dead Space. Ela é conhecida como a religião do Tom Cruise, dentre outros famosos, e ela estava crescendo muito na mídia no final dos anos 90. Pô. Inclusive, há um tempo atrás, o Tom Cruise processou South Park por zombar dele e da sua religião, que tem a crença de que as almas que vagam pela Terra, na verdade, são de alienígenas que foram mortos dos nossos vulcões, sofreram lavagem cerebral e depois possuíram os humanos. E acreditem, a história de origem do mundo, segundo a cientologia, é menos confusa que esse filme. A cada 10 minutos, o filme apresenta um novo conceito, mais imbecil e confuso que o anterior, como se todo mundo fosse achar que faz sentido. E eu não sei se ele tenta ser inteligente ou se tenta fazer uma crítica social foda, mas tem uma cena em que os cientistas são os crentes que acreditam no conceito de alma e os políticos do conselho são os céticos que não compram a fé deles. É como se fosse uma alegoria pra fazer uma invertida de como que funcionam as coisas no nosso mundo. A história fica se arrastando nesse conceito filosófico de alma, violência, devastação e os humanos, que estão divididos entre ouvir os cientistas de fé ou o vilão que quer usar um raio pra destruir o epicentro de onde os espíritos se originam. Até que em determinado momento do filme, os personagens principais descobrem através dos sonhos da Doutora Aki, porque em 2065 é possível gravar os sonhos e compartilhar eles como se fosse Inception, que o pedaço do planeta que explodiu e colidiu com a Terra, na verdade, trouxe espíritos alienígenas que estavam em guerra. Por isso que eles estão confusos e atacam todo mundo por aqui. Sim. Isso é revelado por causa de um espírito que vive preso ao corpo da Doutora Ek, desde antes do filme começar. Enfim, esse pedaço de planeta que colidiu com a Terra continha também a alma desse outro planeta. Ele colidiu exatamente no local que fica a alma do nosso planeta, então os personagens descobrem que tudo vai ser resolvido quando eles conseguirem os 8 espíritos e juntarem as almas dos 2 planetas. Sim. Eu já falei que tudo isso acontece em 1h40? Eu já vi vários filmes e séries com conceitos bem complexos e confusos, mas Não é exatamente 1h40, né? Na verdade, eu acho que só metade do filme. eu nunca vi nenhum que tenta enfiar tanta coisa goela abaixo de um jeito tão burro e mal feito como esse filme. E o mais bizarro é que pelo... O filme tenta ser um Rick Morty, né, velho? Tipo, ele chega pra você e fala, só tem isso aqui. E tá lá. É o que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer isso pra impedir isso aqui. Aí o pessoal chega lá e fala... Poxa, eles têm razão. Eles têm razão. Vamos financiar isso. O título dele deveria ser só 2 personagens cabeludos brigando com espadas gigantes. E segundo a própria Square, a lógica que ela usou pra fazer esse filme tão distante dos games é que se eles fizessem um filme com personagens de anime estilosos e com espadas, só as pessoas que conheciam Final Fantasy e gostavam dos jogos iriam no cinema ver esse filme. Então, ele... Talvez. Mas, aí tá uma coisa. A gente tem Final Fantasy... Qual que era o número? Final Fantasy VI. Final Fantasy VI. Tem uma história até que muito boa. E não é só lutinha de espada com as pessoas. Daria muito bem pra fazer um filme com a história do Final Fantasy VI. Eles precisavam de uma história que fosse mais comum para que o público geral tivesse interesse nesse filme. A ideia era unir esses 2 públicos. E de certa forma ela conseguiu. Porque tanto quem gosta de Final Fantasy quanto quem nem fazia ideia do que era isso, odiou essa bosta. O plano inicial era gastar 70 milhões de dólares com esse filme. Mas o pessoal errou essa conta por 7. Opa, 107 milhões. Porque no final das contas, o filme acabou custando 177 milhões pros cofres da Square. Pra sua época, esse filme ficou atrás só de Titanic em orçamento. A sua semana de estreia, que normalmente é quando os estúdios esperam reaver a sua grana e lucrar, faturou 11 milhões de bilheteria e que basicamente foi o auge que esse filme conseguiu render. A
A sorte da Square, digamos assim, é que ela lançou esse filme em 2001, logo após Final Fantasy IX e um pouquinho antes de Final Fantasy X. E eu acredito sinceramente que cada centavo em vendas desses dois jogos deve ter sido revertido para pagar esse filme, que, dadas suas proporções, é o maior fracasso do cinema tentando homenagear os videogames. Felizmente, a Square conseguiu superar o rombo deixado por Final Fantasy The Spirit Within, se unificou com a Enix e segue expandindo a série Final Fantasy até os dias de hoje. Vocês já pararam pra pensar que se ela tivesse morrido por causa desse filme, a gente não poderia estar aqui se iludindo com um possível remake de Chrono Trigger? Pois e é, sabendo né? o que mais? Fiquei sabendo que esse ano tem E3. E eu acho que essa E3 vai ser bem milka. E aí, rapá, como é que tu tá? Tá ligado onde é que vai ser a melhor cobertura da E3 2021? Provavelmente não vai ser aqui, mas nós vamos dar o nosso melhor. É 3 e 4 caras. O projeto do Nerd Crônico continua sonhando em Maluco. crescer e atualmente conta com a ajuda dos seus incríveis apoiadores do PicPay. Que pena que não é Chrono Trigger. Ah. Atingimos 18 assinantes e R$105 de arrecadação mensal. Chegando em 150, irei sortear esse valor em um vale-presente de games entre os apoiadores. Boa. Então, muito obrigado ao William Maneira, do Jogatina Maneira, Daniel Freire, o Advogado Nerd, Hanan Carvalhais, o Player Universe, Antônio de Paiva Lima, o Jurica, o Belfort, o Link tá... Bom, é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como é que é? Tá, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal, se inscreve no canal do Nerd Crônico que tá aparecendo aqui do lado. E é isso aí. Tchau, tchau.